Olá, galera, tudo bom? Professor Klinger aqui, tá? Professor de matemática. Nós vamos ver agora um assunto super importante. É um assunto de onde tudo começa. Conjunto dos números naturais, tá bom? É um assunto tão importante porque remota às civilizações antigas. Você já parou para perceber que como é que surgiram os números? E por que eles se surgiram, né? Os números, eles, assim como qualquer outra invenção humana, nasceram de uma necessidade humana. E essa necessidade foi a necessidade de contar, certo? Necessidade de contar rebanhos, necessidade de contar número de pessoas, objetos, tá certo? E o conjunto mais básico que a gente tem é o conjunto dos números naturais, que ele é representado matematicamente pela letra N, logicamente, de natural, tá? E quais são os números que formam o conjunto dos números naturais? Vamos lá. São eles: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Então perceba que o conjunto dos números naturais tem início, mas ele não tem fim, certo? Então o conjunto dos números naturais possui uma quantidade infinita de elementos, tá bom? Bom, porém, o conjunto dos números naturais, ele tem subconjuntos, grupos menores, que eu posso pegar esse conjunto e dividi-lo. Por exemplo, eu tenho esse conjunto aqui, ó, os naturais com um asterisco em cima. Esse asterisco, o que é que significa esse asterisco? Toda vida que tiver um asterisco em cima de um conjunto numérico, ele vai mostrar para a gente que esse elemento ele não vai pertencer ao conjunto natural. Então, significa, se o 0 não vai pertencer, o conjunto dos números naturais não nulos vai começar a partir do 1. Então, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Mas nota, ó, dentro do conjunto maior, que é o conjunto dos números naturais, eu posso dividir ainda mais. Eu posso pegar apenas os números pares. Pode, professor? Posso. Se eu tenho uma quantidade infinita de elementos, eu posso separar eles em dois outros grupos, que eu vou chamar de NP, conjunto dos números naturais pares, e vai ser a partir de quem? Vai começar a partir de quem? Vai começar a partir do 0. 0. Como é par, pula para o 2. 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Tá certo, galera? Eu posso pegar ainda o conjunto dos números ímpares, que eu vou chamar de NI. NI. Ah, professor, agora é só o conjunto dos números ímpares. Então o 0 não vai fazer parte. Você vai começar a partir do 1. 1, 2, 3. Opa, desculpa. Só ímpar, né, gente? Então é 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Tá bom? Agora observe o seguinte. Dentro desse conjunto, eu tenho um subconjunto extremamente importante, que é o conjunto dos números primos, tá? Vamos aqui, ó, números primos. O que é que significa dizer que o número é primo? Significa, moçada, dizer que ele só possui dois divisores positivos. Nota bem, observa, dois divisores positivos, tá? Porque se eu aumentar o meu conjunto numérico, aí ele vai ter mais do que dois divisores. Então, os números primos, que eu vou chamar de NPR, conjunto dos números primos, naturais primos, ele vai começar a partir de quem? Professor, é a partir do 1. Não, gente. O número 1, observe bem. Olhe bem aqui, olhe bem para cá. Observe o que eu vou falar para você nunca mais se confundir, nunca mais errar. Veja bem. Gente, o número primo, o número 1, ele não é primo. Ah, professor, eu sempre soube que o número 1 era primo. Pois agora você está sabendo que o número 1 não é primo. O primeiro número primo que nós temos é o número 2. E ele é o único número primo que é par.
Todos os outros serão números primos ímpares. Então é 2, 3, 5, 7. Ah, professor, o 9. Não, o 9 não. O 9 é composto, tá bom? O 11 e por aí sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá. Professor, por que o 2 ele é primo? O senhor diz para mim que é aquele número que só tem 2 divisores positivos. Mostra para mim. Mostra, ó. O número 2, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Tem algum outro número que consegue dividir o 2? Não. Então, o número 2 é considerado primo por isso, porque ele só é divisível por 1 e pelo próprio número. Por exemplo, o 5. O 5 é primo? É. Quais são os divisores positivos do 5? É o número 1 e o número 5. Por isso que o 5 é primo. Ah, professor, e o 1? Mostra para mim por que ele não é primo. Eu mostro agora. Olha só. O 1. 1, ele é divisível por 1? É. Ele é divisível por ele mesmo? É. Professor, ele tem 2 divisores. Mas olha bem, ele não tem 2 divisores diferentes. O número 1 é igual ao número 1. Então, o número 1 aqui ele só tem um único divisor, que é ele mesmo. Por isso que ele não é considerado primo. Tá certo, galera? Bom, vou apagar aqui para a gente dar continuidade à nossa aula. Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo do conjunto dos números naturais, aparece a ideia de antecessores e sucessores. Qual é a diferença entre ele? Ó, antecessor, aquele que antecede, aquele que vem antes. Sucessor, aquele que sucede, aquele que vem depois. Então, o conjunto dos números naturais, ele possui antecessores e sucessores. Mas cuidado, nem todos possuem antecessor. Por exemplo, ó, se eu pego o número 2, o antecessor de 2 é 1. O que vem antes de 2 é 1, certo? Se eu pego o número 5, por exemplo, o antecessor de 5 é 4. Mas se você pegar o número 0, dentro do conjunto natural, tem algum número que vem antes dele? Não, professor, tem não. Ah, então não existe antecessor dentro dos naturais do número 0, tá certo? E sucessores? É aquilo que vem depois. Se você pega, por exemplo, o número 6, o sucessor de 6, quem é que vem depois do 6? É o 7. Se você pega, por exemplo, o 15, quem é que vem depois do 15? É o 16. Então, 16 é o sucessor de 15. Professor, e quem é o antecessor de 15? É o 14. Tá bom? Então, o meu 15, ele tem como antecessor o 14 e sucessor o 16. Tá bom? Agora, se eu falo sobre números, se eu falo sobre conjuntos numéricos, eu falo sobre agrupamentos. E esses agrupamentos formam o que a gente chama de propriamente conjuntos. Mas esse conjunto que a gente vê hoje bonitinho e a gente consegue trabalhar ele de maneira bem tranquila, bem fácil, ele levou anos para ser descoberto, para ser traduzido da forma que a gente conhece. E a primeira civilização que começou a trabalhar com um conjunto natural, que a gente trabalha hoje em dia, foi a civilização indo-arábica. Indo-arábica. Por quê? Porque foi a civilização hindu que começou a trabalhar essa ideia de sistemas posicionais, mas foi na Arábia que foi muito expandido, tá certo? Então, foram os árabes que expandiram bastante o conceito de algarismos, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu vou falar do nosso sistema de numeração, então vamos lá. O sistema de numeração, ele tem algumas características. Primeira característica, ele é chamado de sistema decimal de contagem. Professor, por que decimal? Decimal vem de 10. Então é porque o sistema de numeração decimal possui 10 símbolos. São os 10 algarismos. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nota que você possui 10 símbolos que traduz o sistema decimal, tá bom? E o sistema decimal, ele é um sistema
posicional. Professor, como assim posicional? Porque o valor dos teus algarismos dependem da posição em que eles se encontram. Por exemplo, ó, se eu tenho um algarismo 55, se você tem um algarismo 55, você pode dizer que será que esse 5 tem o mesmo valor desse 5 aqui? Esse primeiro tem o mesmo valor desse segundo? Não, professor, porque esse 5 representa a minha unidade. E esse outro 5 representa a minha dezena. Então, significa que esse 5 aqui, ele é 10 vezes maior do que esse outro 5. Ah, é verdade. Então, dependendo da posição em que o número se encontra, ele possui valores distintos, tá bom? Então, por isso que eu chamo ele de sistema posicional de contagem. E outra característica muito importante é que no sistema de numeração decimal, no sistema de numeração indo-arábica, a gente apresenta o zero, o número zero, o algarismo zero, representa o nada. Como assim, professor? O nada significa, se você tem, por exemplo, o número 505, significa que o 5, na unidade, eu tenho 5 unidades, na minha dezena, eu não tenho nada. Até a gente, o zero, até a gente conhecer como a gente conhece hoje, ele levou anos. Nem todo sistema de numeração apresenta o zero como elemento dele. Por exemplo, nos algarismos romanos, ele não utiliza o zero, ele começa a partir do 1. Tá? Então, no sistema de numeração indo-arábica, ele é um sistema decimal, é um sistema posicional, e agora tem o zero para representar o nada. Tá bom? Então, como eu estava dizendo, esse 5 significa que eu tenho 5 unidades. Esse zero, eu não tenho nada. Tá aqui, ó, não tenho nada na minha dezena. E esse outro 5 significa que eu tenho 5 centenas, ou 10 dezenas, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, eu já sei as características do meu sistema de numeração. Ele é decimal, porque ele possui 10 símbolos. Ele é posicional, certo? Porque a partir das posições em que eles se encontram, os elementos recebem valores diferentes. E agora eu tenho a presença do zero para representar o nada, tá? E aí, a gente tem uma coisa no sistema chamado de ordem e classe. Qual é a diferença de ordens e classes? Por exemplo, se eu tenho esse número, o número 12.387, quantas ordens e quantas classes esse número tem? Professor, qual é a diferença mesmo de ordem e classe, hein? Eu sempre escuto falar, mas eu sempre esqueço. Gente, ordem é a quantidade de algarismos que o número possui. Esse número, 12.387, possui quantos algarismos? Possui 5 algarismos, o 7, o 8, o 3, o 2 e 1. Então, significa que esse algarismo, ele possui 5 ordens. E classe, professor? Classe, o que é uma classe? Gente, classe nada mais é do que grupos. São grupos de ordens. A cada 3 números, eu formo uma classe. Por exemplo, aqui eu tenho a minha classe das unidades simples. Bem aqui, eu tenho uma outra classe, que é a classe dos milhar. Classe do milhar. Se você continuar, você teria outra classe, seria a classe dos milhares, milhões, bilhões, trilhões e por aí sucessivamente, tá bom? Então vamos lá, para não esquecer. Ordem é a quantidade de algarismos que o número possui. Classe, a cada 3 números eu tenho uma classe. Então aqui, mas nota, a cada 3 números eu tenho uma classe completa. Nota que aqui eu tenho uma classe, tá bom? Que é a classe das minhas unidades. E aqui já entra em outra classe, mas essa outra classe não é completa, é uma classe incompleta. Então, esse número, ele possui 5 ordens e 2 classes, sendo que uma é completa e a outra é incompleta. Tá certo, gente? Bom, continuando, vamos agora fazer alguns exercícios para a gente rever o que nós vimos agora.
Primeiro exercício diz o seguinte: o número 1875 possui quantas centenas? Centenas. Quantas centenas? Ah, professor, eu sei que se eu separar esse número em ordens em classes, aqui ó, vai ser a minha unidade, aqui vai ser a minha dezena, aqui vai ser a minha centena. Formei uma classe. A próxima vai ser o quê? A unidade de milhar, tá bom? Nota que esse número, eu posso decompor ele da seguinte forma, né? 1875, então eu posso dizer que é 1000 mais 800 mais 70 mais 5. Quantas centenas eu tenho? No 1000, gente. Quantas centenas eu tenho aqui? Significa que eu tenho 10 centenas. Por quê? 10 vezes 100 dá 1000. E aqui, ó, no 800, quantas centenas eu tenho? Eu tenho 8 centenas. Porque 8 vezes 100 dá 800. Aqui eu tenho alguma centena? Não, não tenho, porque não chegou até o 100. E aqui eu também não tenho. Então, o total de centenas que esse número tem são 18 centenas. Tá certo? Item B. Quantas ordens e classes possui o número 43.187? Ordens e classes. Pessoal, eu acabei de lembrar que o senhor disse que ordem é a quantidade de algarismos que formam o número. Esse número é formado por 5 algarismos. Então, significa que esse número ele tem 5 ordens. E quantas classes? Professor, ele tem a classe das unidades completas e a classe dos milhares incompletas. Então, ele tem 2 classes, sendo que uma é completa e a outra é incompleta. Tá bom? Vamos para o nosso segundo exemplo. O número formado pela soma de 2 centenas de milhar, 4 unidades de milhar, 7 centenas e 3 unidades. Que número é esse? Então vamos lá. Para ficar mais fácil, nós vamos montar um quadrinho. Eu vou colocar unidade, dezena, centena. Isso, primeira classe. Aqui eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Agora basta a gente preencher esse quadrinho. O número formado pela soma de 2 centenas de milhar. 2 centenas de milhar, boto 2 aqui. 4 unidades de milhar. Unidade de milhar, boto 4 aqui. 7 centenas, boto 7 aqui. E 3 unidades, boto 3 aqui. Professor, está faltando espaço. Lembra que eu falei que nosso sistema de numeração apresenta o 0 para representar o nada? Então, esse nada, eu vou acrescentar o 0. Ó. Bota o 0 aqui, bota o 0 aqui. Então, na verdade, esse número é o número 204.703. Ficando assim com a letra B. 204.703. Tá bom? Agora eu vou apagar para a gente fazer mais exercícios. Então vamos lá, gente. Vamos fazer mais exercícios para fixar melhor a nossa ideia de conjunto dos números naturais. O próximo exercício diz o seguinte. O número natural n é formado por 2 algarismos cuja soma é igual a 9. A diferença entre esse número e o número que se obtém invertendo-se a ordem de seus algarismos é igual a 27. Qual a quantidade de divisores naturais de n? O exercício já é um pouco melhor, né? Mas bem formulado. Então vamos lá, vamos com calma. Vamos pensar o seguinte, ó. Ele nos disse que o número natural n é formado por 2 algarismos. Ele não disse quais são esses 2 algarismos. Então eu posso pensar o seguinte, que o meu número n é formado pelo algarismo A e pelo algarismo B. Ele falou que a soma é igual a 9. Então, primeira observação, se eu pegar o algarismo A e somar com o algarismo B, eu vou obter 9. A diferença entre esse número, segundo o pensamento, a diferença entre esse número, entre o número AB
E o número que se obtém invertendo-se a ordem de seus algarismos, se eu inverter essa ordem, eu vou ter o quê? BA. Então, se eu fizer a diferença do número que eu tenho AB menos o número BA, isso vai resultar em 27. E ele quer saber qual a quantidade de divisores natural de N. Olha, gente, se eu quero saber a quantidade de divisores naturais de N, eu primeiro tenho que saber que valor é o valor de N. Então, eu tenho que descobrir quem é o A e quem é o B. Eu sei que a soma dos dois algarismos vale 9. E que a diferença do número que eu tenho menos um número na sua ordem inversa é igual a 27. Então, como é que eu vou fazer para encontrar o valor de A e B? Vamos pensar assim, ó. Esse número aqui, ó, por exemplo, se o meu número N for o número 24, eu posso dizer que esse número ele é igual a 2 vezes 10 mais 4. 2 vezes 10 é 20, mais 4, 24. Se meu número N for o número 38, eu posso escrever que esse número 38 é 3 vezes 10 mais 8. Posso, né? Então, se o meu número é AB, eu posso dizer que esse número é 10A mais B. Menos, coloca parênteses, porque vai envolver o número inteiro, tá, gente? Aqui eu vou dizer que é 10B mais A. Isso dando igual a 27. Vamos lá, ó. Vai ficar 10A mais B, fazendo o jogo dos sinais, menos 10B, menos com mais, menos A. Isso aqui igual a 27. Vamos lá, somar os semelhantes. 10A menos A dá 9A. B menos 10B vai ficar menos 9B. Isso aqui igual a 27. Para facilitar a minha resolução, observe ó, que 9 vezes A menos 9 vezes B igual a 27. Todos esses números são múltiplos de 9. Então, eu vou simplificar a minha divisão, a minha equação, por 9. Então, vamos lá. 9A dividido por 9 vai dar A. Menos 9B dividido por 9 dá B. 27 dividido por 9 dá 3. Então, eu acabo de encontrar que se eu pegar o algarismo A e diminuir do algarismo B, isso vai resultar em 3 unidades. Agora, pensa comigo. No início da questão, ele falou que A mais B era igual a 9. E ele está dizendo agora que A menos B é 3. O que é que eu posso fazer com essas duas equações aqui? Vamos fazer um sistema de equação. Vamos lá, vamos para cá. Então, inicialmente, eu tenho que A mais B é igual a 9 e que A menos B, isso vale 3. Está aqui, formei meu sistema de equação, que a gente sabe resolver. Ó, se eu somar as duas equações, A mais A, eu tenho 2A. Mais B com menos B, cancela, né? Ó, vai embora. 9 mais 3, 12. Se 2A é 12, então é porque o A é 12 dividido por 2, portanto, o nosso A vale 6. Gente, acabei de descobrir o A. Se o A vale 6 e a soma dos dois de A mais B é 9, o que é que eu posso inferir? O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o B é igual a 3. Porque 3 mais 6 dá 9. Então, lembra que inicialmente o meu número era formado AB? Então, se o A é 6 e o B é 3, então o meu número N é o número 63. Certo? Mas não é isso que ele pede na questão. Ele não quer saber o número. Ele quer saber a quantidade de divisores naturais de N. Quantos divisores possui o número 63? Então, vamos lá. Ó. Os divisores de 63, o 1, o 2 dá? Não, mas o 3 dá.
O 4 dá? Não. O 5 dá? Não. O 6 dá? Também não. Vai dar o quê? Por 7, por 9, certo? Por 21 e 63. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 divisores. Ficando assim com o nosso item C de sucesso. Beleza, gente? Continuando agora. Essa questão aqui é uma questão que sempre cai em concursos públicos, sempre cai, e a ideia de numeração, a ideia de quantificar algarismos, ela é muito importante para nós. Se eu pergunto para vocês assim, quantos algarismos existem do número 10 ao número 20? Todo mundo aí em casa, pelo menos a grande maioria, vai falar, professor, possui 10 números. Bora ver se é mesmo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Professor, do 20 ao 30, eu tenho 11 números? Sim, porque você inclui o primeiro número. Então, se eu tenho, ó, do 1 ao 9, quantos números nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 números. Se eu tenho do 10 ao 15, quantos números? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, do 10 ao 15 eu tenho 6 números? É, porque você inclui o primeiro número. Por exemplo, ó, se você tem do 10 ao 15, então eu acabei de mostrar, ó, eu tenho o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Como é que eu faço para calcular essa quantidade, 6 números? É fácil, ó. É a regrinha do mais 1. Você pega o maior, diminui do menor e ao resultado você soma uma unidade. 15 menos 10 é 5. Mais 1, 6. Tá bom? Então essa ideia do mais 1, ela é importante para a gente quantificar os números. Então, se eu tenho... Ele quer saber quantos algarismos são necessários para a gente ir da página 1 até a página 119. Vamos pensar assim, gente, ó. Vamos pensar o seguinte, não vai sair somando, né? Vai colocar do 1 até a página 119 e somar os números. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar da página 1 até a página 9. Quantos números nós temos? Quantos números? Professor, da página 1 até a página 9, eu tenho 9 números. Por quê? 9 menos 1, 8. Mais 1, 9 números. Mas cada número, gente, do 1 ao 9, possui quantos algarismos? Que é isso que ele quer saber, ó. Quantos algarismos? Da página 1 até a página 9, eu tenho 9 números. E cada número é composto por um só algarismo. Então, de fato, eu vou ter 9 algarismos. Vamos aumentar a nossa página. Se eu já fui até a página 9, vamos da página 10 até a página 99. Quantos números nós vamos ter? Da página 10 até a página 99. Basta a gente fazer, ó, 99 menos 10, 89. Mais 1, 90. Então eu tenho 90 números. Agora, observa. Nesse intervalo numérico, do 10 até o 99, os números que compõem esse intervalo são feitos por um algarismo? Não. Por exemplo, o 99, ele tem 2 algarismos. O 53 possui 2 algarismos. Então, nesse intervalo, eu tenho 90 números e cada número possui 2 algarismos. Então, um total 90 vezes 2, um total de 180 algarismos. Vamos aumentar, eu já fui até a página 99. Ele quer que a gente vá até a página 119. Então, vamos da página 100 até a página 119. O pensamento é similar. Quantos números eu tenho? 119 menos 100 dá 19. Mais 1 dá 20 números.
20 números. Nesse intervalo numérico, os números são compostos por quantos algarismos? Por 3. Por 3 algarismos. 20 vezes 3 dá um total de 60 algarismos. Como a questão pergunta quantos algarismos do 1 até o 119, então basta a gente somar os nossos resultados. Então vamos lá, ó. 9 somado com 180, somado com 60. Dá 9. 6 mais 8 é 14, sobe 1. 249 algarismos. Beleza? Então, gente, nós ficamos por aqui hoje e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo numérico na aula seguinte. Valeu, obrigado.